Esse tutorial ele ficou um pouquinho longo e eu estou tendo alguns problemas aqui para gravação no Windows. Eu não sou um usuário Windows, eu sou um usuário Linux, só que essa minha máquina nova ela veio com Windows e eu estou tendo algumas complicações. Então eu vou narrar esse tutorial. Para começar, você vai fazer aqui, então, vai criar os seus títulos de clipe com uma contagem regressiva. Você pode fazer isso com um único clipe, organizando os números de 1 a 10, depois animar eles na linha do tempo, mas eu vou criar os 10 clipes, cada um com um número. E nessa parte aqui eu vou aplicar o gradiente e vou tirar essa borda do número do texto. Só que eu esqueci uma coisinha aqui. O gradiente, as configurações você pode acompanhar pela tela mesmo, mas eu esqueci de alterar a configuração da sombra. Então assim que você terminar as configurações de cores, se você não for usar essa, você pode colocar as cores que você quiser. E depois aqui na configuração de sombra, onde eu estou configurando agora, você não esquece de mudar a cor. Ela tem que ser branca e o alfa tem que ser, o valor do alfa tem que ser 255, porque se você deixar ela preta, ela não vai dar um bom contraste com o fundo que a gente vai usar. Mas isso depende do seu projeto. Se você fazer com um fundo diferente, talvez essa borda de cor escura, um pouco mais escura, preta ou qualquer outra cor um pouco mais escura, funcione melhor. Nesse meu caso ela não funcionou legal, e no final desse tutorial, quando eu acabei de gravar tudo, foi que eu percebi isso. Então eu tive que alterar a cor da borda para todos os números que eu criei, todos os clipes de texto. Aqui eu vou renomear eles e eu vou duplicar para não ter que refazer nenhuma configuração. Vou deixar as configurações todas iguais, vou duplicar, vou criar o número 2 e assim sucessivamente. Eu vou dar um time-lapse, eu não preciso mostrar eu criando todos os números, eles são todos a mesma coisa, é só duplicar e renomear. Eu não sei referente ao Windows, eu não sei aqui, tem vários tipos de fonte aqui para você usar, tem umas fontes bem bacanas, mas eu não sei se elas são todas livres, eu não sei se você pode usar de forma comercial, e nos meus vídeos eu tento usar sempre arquivos que você possa distribuir depois, arquivos que sejam livres, que você possa fazer o seu projeto e que você possa distribuir. Então, como eu não sei se você pode usar essas fontes, eu estou usando a Lato, porque essa eu sei que é de uso livre. Já as outras eu não sei, então eu resolvi não usar, resolvi usar a Lato mesmo. Eu criei uma pasta aqui para poder organizar esse texto, para não ficar muito bagunçado, né? Ficar mais fácil de ver os outros arquivos. Em seguida eu selecionei todos eles aqui, arrastei todos de uma vez para a linha do tempo. Vou fazer a organização na linha do tempo. Você pode arrastar de um por um também se você quiser, colocando já em ordem. A gente precisa encurtar a duração, eu encurtei para 1 minuto e 10 segundos, 1 segundo e 10 milésimos. Isso depende também do seu projeto, no meu caso 1 segundo está ótimo para ver o número, já dá tempo suficiente para ver o número, dá tempo suficiente para fazer uma animação bacana. Eu fiz isso para todos, mas a mensagem de Feliz 2021, Feliz Ano Novo, ela é um pouquinho maior, eu acabei alterando ela ali também, mas depois eu vou esticar ela de novo. Em seguida você coloca ele em ordem, eles todos em ordem, vou fazer uma contagem regressiva, então é de 10 para 1. Não esquece também de checar, pessoal, se realmente está com 1 segundo e 10, senão vai dar problema na hora da animação. 1,1 segundo. Às vezes a gente alterando aqui, a gente acaba encurtando, mexendo no tamanho do clipe. Não esquece de verificar se realmente está com 1,1 segundo. Bom, aqui eu fui aplicar o Transform e eu percebi que o 10 aqui eu esqueci de recentralizar ele. Ele não é um número único, ele ficou um pouquinho mais afastado. Então eu abri o editor de texto, recentralizei e agora sim eu vou aplicar o Transform nele. A animação ela é bem simples, ela vai
engrandecendo o número, não sei se essa palavra existe, ela vai aumentar o número. Quando chegar no final, ela vai desvanecer ele vai desaparecer. Para isso eu vou usar só 3 keyframes. Eu vou animar ele aqui primeiro no início, deixar ele um pouco menor, a 80 mais ou menos, ou 70, você escolhe de acordo com o seu projeto. E no último clipe eu vou deixar ele bem grande, vou deixar o meu valor com 270. E entre esses dois eu vou criar um outro clipe que é o que vai segurar a opacidade. No final ele vai opacidade 0 e nesse clipe do meio ele vai com opacidade a 100. Aqui eu vou copiar o clipe e eu vou colar apenas os efeitos. Só selecionar tudo, segura o Shift, clique e arrasta, seleciona tudo e cola apenas os efeitos. Esse último clipe, a animação dele é um pouco diferente, então eu apaguei o Transform, eu vou usar uma transição de alfa, em que eu vou estar arrastando então os outros arquivos que eu vou estar usando nesse projeto. Vou separar também os efeitos de som, que é para poder ficar mais organizado. Eu vou usar esse background. Lembrando que você pode alterar as cores quando você quiser, usando Technicolor ou Colorize. Tem vários plugins aí, plugins que você pode estar usando para poder alterar essas cores. Eu vou usar aqui também esse Fireworks. Aqui tem uma sacadinha aqui bem bacana, que você vai usar 2 clipes desse Fireworks. Eu vou deixar um iniciando primeiro, o outro iniciando depois, assim ele não fica a mesma coisa, ele não fica igual os 2 clipes. E quando começar a explodir, um vai começar a explodir, os fogos vão ficar bem diferentes um do outro, vai parecer que são vários tipos de fogos diferentes, mas na verdade são só 2 clipes iguais, que são um fica invertido e um começa antes do outro. O primeiro eu só dei um screen no primeiro pro clipe de baixo e no segundo eu dei um screen para o background. E em seguida apliquei o mirror para ele inverter. Bom, aí eu desci todos os clipes para a trilha de baixo, porque eu preciso dessa trilha de cima para poder colocar um efeito de flash entre o último número e a mensagem. Então eu criei aqui um clipe branco que eu vou usar para fazer uma transição manual. Vou fazer uma animaçãozinha bem básica dele, ele é bem curto aqui, ó. A animação dele nada mais é do que aparecer e desaparecer, só que ele faz isso tão rápido que parece que é um flash mesmo. Bom, agora que eu criei então uma transição entre essa mensagem e o background, e eu tive aqui alguns problemas, porque essa é uma transição que faz uso dessas imagens em alfa. Ela meio que desfragmenta esse texto e mostra, no caso refragmenta, é a animação que eu queria fazer. Também não sei se essa palavra existe, mas enfim. Ela vai compor esse texto pra gente de uma forma um pouco melhor, um pouco mais legal. Só que aí eu acabei me confundindo um pouco aqui. Você tem que deixar essas 2 caixinhas desmarcadas, inverte e reverte. E no final você vai encurtar essa transição. Eu fiz isso mais pra frente um pouquinho porque eu acabei me atrapalhando aqui. Se você deixar a transição muito comprida, ele vai fazer uma transição do início do clipe até o final. E eu não queria isso, eu queria que só no começo do clipe ela fizesse essa transição. Depois a gente altera essa parte aí. Agora que eu adicionei os efeitos de partículas,
Elas não são em loop, não estão em loop, mas a quebra entre uma e a outra é tão pequena que fica quase imperceptível. Você pode trabalhar isso também, mas eu preferi não trabalhar, não mexer nisso. Eu preferi deixar ela exatamente do jeito que ela está. Eu usei uma transição aqui também, uma screen também. Está no modo automático, porque o clipe do background já está embaixo dela. E eu aumentei o tamanho e também subi ela aqui um pouquinho, para ela ficar centralizada, parecer que ela está saindo do centro. Nos efeitos de áudio aqui, eu adicionei essa contagem, ele é só um hit. Você só precisa adicionar ele para cada número que aparece, você adiciona essa contagem, só que você tem que prestar atenção se ela está iniciando exatamente na partida do número. Então, se ela não estiver saindo na partida do número, você precisa encurtar um pouco o clipe, como eu fiz em alguns momentos. Você precisa encurtar ele para que o próximo número não saia lá na frente, já com o número quase apagando. Ao final dela a gente tem esse review, que é meio que uma musiquinha que faz para apresentar a mensagem. Sem segredo, é só colocar lá embaixo. O penúltimo som que a gente adiciona é dos fireworks, é os fogos de artifício. Depois aqui do último número. Também não apareceu não tem nenhum efeito. E aqui pro background, no último clipe a gente adiciona, na última trilha a gente adiciona a música. Eu deixei ela com ganho abaixo, deixei o ganho de 70% para ela não ficar tão alta. O projeto completo é só isso, ele é bem simples de fazer, só é um pouco trabalhoso. Se você dedicar um pouquinho mais de tempo, dá para chegar num projeto bem melhor, num resultado bem melhor. Eu uso também, praticamente todos os clipes são de uso gratuito. Não estou dizendo que a qualidade é ruim, mas se você tiver dinheiro para comprar os clipes, você pode selecionar clipes bem melhores, que combinam um pouco mais, dá para você compor um pouco melhor.